Tiago capítulo 3, hoje nós retomamos, a gente tinha parado em novembro, agora passou-se janeiro e fevereiro, nós voltamos agora para Tiago capítulo 3, hoje nós vamos ver até os versos, os versos de 1 a 12, e depois a gente faz como nós temos feito. Então Tiago capítulo 3, dos versos de 1 até o verso 12. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela diz assim, ó: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, nós lemos a Tua palavra, que é suficiente para nos conformar à Tua imagem. Fale aos nossos corações, mude a nossa mente. E hoje, meu Deus, transforme a nossa língua, transforme o nosso falar, para que possamos cada vez mais glorificar o Senhor através da nossa boca. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos falar de algo muito corriqueiro nos nossos dias, né? Eu e você, nós já fomos ao médico várias vezes, né? E é interessante que até mesmo nós adultos, quando vamos no médico, o médico faz o exame da boca, né? O exame da língua, pega aquele pauzinho e a gente faz aquele bocão e ele põe a língua para fora, né? Então, a língua, meus irmãos, ela pode dar indícios de algum erro na nossa saúde. Então é por isso que a saúde bucal ela é extremamente importante. É por isso que os médicos eles olham a saúde da boca, né? O mau hálito, por exemplo, ele é causado mais pela língua do que pelos dentes. É interessante isso? Então, um bom exame da língua pode detectar alguns problemas. Então, uma língua sadia, uma boca saudável, ela mostra que está tudo bem conosco. Então, muitas patologias são encontradas quando a língua apresenta alguns sinais, né? Língua muito seca, ou língua muito inchada, língua branca demais, língua áspera, língua rachada. Então, isso tudo apresenta e aponta para algum problema, né? Então, eu e você, às vezes, com um simples exame da nossa boca, a gente pode detectar algo sério na nossa vida. E Tiago aqui também, meus irmãos, ele nos ensina a examinar a boca. Ele nos ensina a examinar a língua. Ele ensina para mim e para você que esse exame da nossa língua, ele vai trazer para nós o estado do nosso coração.
E é isso que é importante para mim e para você. Nós precisamos de entender aquilo que Tiago ele mostra para nós aqui com tanta força, né, esse poder que a língua tem. Né? Então, antes de nós entrarmos a fim disso, eu quero dizer aqui para você que o poder que a língua tem, que o texto fala disso aqui, não é esse poder das palavras. A Bíblia não aponta para isso. O único que tem poder nas palavras de haja luz, faça isso, faça aquilo, eu ordeno, é o Deus verdadeiro. Tá joia? Então, em momento nenhum na Bíblia você vai ver alguém ou algo escrito nos dando a ideia de que há esse tipo de poder na nossa língua. Poder que existe na língua, nós vamos observar aqui, e não é esse de amaldiçoar alguém e arruinar a vida dele. Ah, você vai ser um Zé Ninguém, e aí ele é um Zé Ninguém porque a mãe dele falou que ele era um Zé Ninguém. Ah, você vai ser, eu já conheço histórias assim, né? Não, você vai ser uma piriguete, uma prostituta. E a menina virou, aí ó. Então, meus irmãos, não é esse poder que a língua tem. Né? Então, não é porque eu falei, ou eu ouvi que alguém falou que eu vou ser assim ou assado, isso acontece. Porque meu pai, por exemplo, ele profetizou muitas bênçãos em nós. Ele falou que a gente ia ser rico, ia ser próspero, né? E não aconteceu. Né? Não na perspectiva humana, né? De grana. Porque isso é válido tanto para o aspecto negativo quanto para o aspecto positivo. Então, assim, existe esse pensamento, né, tem até um nome, a teologia da confissão positiva. Você determina, e você pensa, e você joga para o universo, e você repreende. Então, isso aí, meu irmão, não tem nada de Bíblia. Joia? Isso aí é mais uma influência das religiões orientais também. Né? Dos coaches que gostam de falar, determina. Então, não é isso que a Bíblia ensina, tá? A sua palavra não tem poder de nada nesse aspecto. A gente vai poder observar isso aqui. Então, na dúvida, fica com o que eu estou te dizendo. O que você falar não vai acontecer. Tá joia? Você não é um mágico, você não é Deus. Então, seu filho ou sua filha, seu marido, sua esposa, não vai ser aquilo que você, às vezes, queria que fosse, né? Um mosquito para você pisar nele. Então, tire isso da sua mente, tá? Tire isso do seu coração. Então, vamos para o texto. Tiago aqui, meus irmãos, ele é prático. Tiago, ele já solta já os cachorros em cima da gente, ele começa, ó, meus irmãos. E é interessante que a linguagem de Tiago aqui é amorosa. Meus irmãos, né? Não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aqui, meus irmãos, Tiago faz uma declaração direcionada a todos os crentes. E, em especial, ele alerta sobre a responsabilidade de ser mestre, de ser professor, de ser aquele que ensina. Por quê? Porque o ensino, ele impacta diretamente na vida das pessoas. A gente pode ver, por exemplo, a nossa nação hoje, ela é uma nação de viés comunista, ideologicamente. Por quê? Por causa do poder dos professores. E o inimigo, ele entendeu isso. Ele não precisa de ficar brigando. Ele usa aqueles que têm esse poder na língua, esse poder de fala, esse poder onde ele pode instruir, ele pode apontar o caminho. Então, nos dias de Tiago, as pessoas queriam essa posição. Esse negócio é bom ser mestre. Então, era visto com prestígio. E eu acho que nos nossos dias não são diferentes, né? Às vezes as pessoas querem um ministério que aparece, né? Ninguém quer limpar a igreja no dia que ninguém está aqui. Ninguém quer cuidar de algum ministério que não aparece. Então o ministério que mais aparece é o que toca, o que canta e o que prega. E Tiago aqui, ele está mostrando a seriedade desse ministério, a seriedade de quem ensina, a responsabilidade
que tem em cima de mim e em cima de você também. Porque lembra, você é um teólogo. A gente viu isso de manhã. Você é um teólogo. Você pensa teologia. Você faz teologia o tempo inteiro. A pergunta é se o que você está fazendo é boa ou má teologia. E você ensina sobre Deus. Quando você, por exemplo, vai dar opinião no casamento dos outros, é teologia. Porque quem inventou o casamento foi Deus. E às vezes você, olha, você está falando assim, larga mesmo, é isso mesmo. Olha o poder que você tem de influenciar as pessoas. Então, Tiago aqui, meus irmãos, ele está querendo alertar principalmente essas pessoas que acham que ser mestre, que acham que tem essa responsabilidade é algo, ou mais alguma coisa, e não é, isso é algo extremamente importante. Então, existia esse grupo de pessoas com esse interesse, e Tiago ele alerta, por que disso? Porque os mestres sofrerão maior juízo, eles sofrerão um rigor, um crivo maior do que o resto, justamente porque o professor, o mestre, aquele que ensina, ele tem esse poder de direcionar, de apontar o caminho, de ensinar. Na minha época, por exemplo, minha mãe ia ensinar tarefa para a gente e a gente falava, não é assim, a professora disse que é assim, e a gente matava e morria porque a professora disse que era aquilo e acabou. E às vezes os pais falavam, não, deixa eu te explicar, não, a professora disse que é assim, não é assim? Por quê? Porque há um poder de influência, e aquilo que é ensinado tem esse poder de direcionar, vai por aqui, esse é o caminho correto, e às vezes a pessoa vai. Por isso que quando a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas, é nós que direcionamos. Nós participamos dessa dinâmica de apontar, de abençoar, de lançar os nossos filhos. Então, preguiça na hora de cuidar dos filhos, o resultado a gente sabe como é que é. Puxou pouco o arco faz... né? Cai no pé. Então, aqueles que estão em posição de ensino, e aí eu quero abranger, porque o texto me permite isso. Você que é pai, você que é mãe, você que é um crente comum, e que a todo momento faz teologia, você está orientando pessoas. Eu acabei de dar o exemplo, por exemplo, do casamento. Toda hora alguém reclama de casamento para você que é crente. E você vai orientar, baseado na sua verdade. E que essa sua verdade tem que ser a verdade da Bíblia. Então observa, talvez você está orientando, instigando, inflamando as pessoas a fazerem aquilo que o diabo quer que eles façam. Então você que é pai, você que é mãe, e você que em algum grau orienta alguém, em qualquer lugar, tome muito cuidado. Isso é muito perigoso. Conheço N e N histórias de gente que acham que são muito bons de teologia e saem ensinando as coisas assim, sem de fato saber o que estão ensinando. E isso é extremamente perigoso. Para quem faz isso? Ai daqueles que fazem um destes pequeninos tropeçarem. Então há uma responsabilidade aqui, meus irmãos. E o professor, o mestre, por falar muito, né, todo domingo eu falo, todo quinta eu falo, domingo de manhã eu falo. Então, eu por falar muito, a propensão de errar é maior. No futebol, por exemplo, quem erra mais passe? Geralmente é o meio de campo, porque toda jogada passa no pé dele. Então, toda hora ele pega na bola. Então, talvez ele é o que erra mais passe. Então, nós por estarmos nessa posição, Tiago ele nos alerta com relação a isso. Por isso que há uma cautela no ensinar, há uma cautela no falar, porque no muito falar, às vezes traz problema. Então, observa, há essa responsabilidade de direcionar. Eu, por exemplo, sou responsável por direcionar a igreja. Então, tudo aquilo que eu ensino é o caminho, a estrada que vocês vão percorrer. Então, olha a responsabilidade. O juízo em mim vai ser muito maior.
O juízo em você que usa um tempo precioso para ensinar alguém a Bíblia vai ser muito grande. Por quê? Porque você está ensinando as verdades. Marcos 12:40, o próprio Jesus vai dizer, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Jesus ainda vai dizer lá em Lucas 12, aquele porém que não soube a sua vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Por quê? Porque os professores, os mestres, por eles terem sido orientados a orientar, há uma responsabilidade. Então isso que tem que ficar muito claro. Então Tiago aqui ele está alertando para que aqueles naqueles dias dele, também nos nossos, que têm essa vontade de aparecer, de ensinar, de proclamar o Evangelho, preste muita atenção. Muitos cobiçam essa posição justamente porque, de fato, é uma posição que aparece, é uma posição que destaca. E Tiago aqui ele quer apontar para a seriedade desses aspectos. É por isso que eu disse aqui, as pessoas têm mais critério de escolher médico e mecânico do que pastor. E isso aqui que eu ensino determina para onde você vai. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que sai do púlpito, aquilo que sai da minha boca aqui, determina, em certo grau, aonde você vai passar a eternidade. Então, olha a responsabilidade que eu tenho com Deus. E às vezes as pessoas saem engolindo qualquer coisa, as pessoas saem mastigando qualquer coisa, de qualquer pessoa, e não tem essa responsabilidade. E Tiago aqui, ele começa, como eu disse, meus irmãos, e olha só, Tiago ele demonstra, de fato, um amor sincero. Tiago, ele demonstra essa preocupação verdadeira com relação à realidade do que ele estava vendo. E é interessante que Tiago aqui, quando ele vai exortar a igreja, ele também se inclui. Porque o assunto que ele está tratando, ele vai dizer mais à frente, ninguém escapa. Ninguém. Ninguém, nem eu e nem você. Então Tiago aqui, ele se coloca junto, ele vai dizer assim, havemos aqui é nós quem? Ele está dizendo, nós que ensinamos, nós que somos responsáveis por isso, nós havemos de sofrer maior juízo, um juízo mais severo. E esse critério vai ser usado para todos, sem exceção. Então a preocupação de Tiago, meus irmãos, se deve à importância do assunto. Então lembre-se mais uma vez, você que ensina, e mesmo que você não seja um professor de escola, mesmo que você não seja um professor aqui de fato na igreja, mas você ensina alguma coisa em algum momento. Você é um professor na sua casa. Você é responsável por orientar os seus filhos, por direcionar. Você trabalha com alguém, e esse alguém que você trabalha vai tendo cada vez mais intimidades. E observa, você acaba ensinando ele coisas, ele também, há uma troca no relacionamento. Então observa, isso é muito perigoso, principalmente para você que é crente, de às vezes você está incorporando a conversa do diabo, e não a conversa de Cristo. Tiago, ele quer nos alertar, porque quem ensina tem essa capacidade de influenciar uma geração inteira. Então, o falso ensino, ele é um câncer na igreja. Os efeitos do falso ensino na igreja, meus irmãos, têm sido terríveis. Quantas pessoas têm sentido peso e dor na igreja por causa do ensino onde você tem que ser próspero, onde você tem que se dar bem, onde sua vida tem que dar tudo certo, e as pessoas vão carregando uma culpa, porque a realidade não entrega isso. E a responsabilidade são daqueles que vão colocando esse jugo nas pessoas, porque você não prosperou, culpa de quem? Culpa de você que não teve fé. E agora com a teologia do coach, você não prosperou porque você está fazendo o quê? Da meia-noite às 6 da manhã, não é isso que a gente escuta? Você está dormindo muito, você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. E aí você
que a teologia do coach é pior que a da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ainda colocava Deus como alguém que dava. A do coach não, é você quem consegue. Você não precisa mais de Deus. É só você levantar cedo, é só você se esforçar mais, trabalha mais, estuda mais, esforça mais, que você vai conseguir. E na realidade, na vida vivida, isso não acontece. Então observe o poder daqueles que estão ensinando as coisas. Isso tem impactado diretamente na vida das pessoas e na vida da igreja. Então tem que tomar muito cuidado com o púlpito da igreja. O púlpito da igreja é o lugar mais importante dela. Porque aqui vai direcionar um resultado extremamente positivo ou negativo. E Tiago aqui, ele vai explicar no verso 2. Ele começa no verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz também de refrear todo o corpo. Então, agora aqui, Tiago ele vai explicar o porquê desse alerta aos que ocupam ou querem ocupar essa posição de destaque, essa posição de ensino. Ele vai dizer assim, porque todos tropeçamos. E mais uma vez aqui ele inclui ele também. Nós, eu não estou fora desse negócio. Todos nós tropeçamos. E aqui o enfoque de Tiago aqui é na variedade dos pecados que nós cometemos e não num pecado específico. Então, o pecado da língua, ele é variado. Você pode mentir, você pode fofocar, você pode maldizer, você pode fazer N coisas com a língua, e você pode fazer N coisas de maneira, talvez, incontáveis aqui. Então, a NVI, ela aplica melhor esse entendimento, e vai falar assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, aqueles que ocupam posição de falar muito, eles incorrem ainda mais. Por quê? Falam muito. Então, a probabilidade de errar é maior. E lá no verso 10 do capítulo 2, ele já disse para nós fomos informados que se você guardar toda a lei, mas pecar em um só aspecto, você se torna transgressor de toda a lei. E Tiago inclui aqui, na advertência, esse todos, e ele também, de forma humilde, ele tem essa consciência das fraquezas. Lembra, Tiago, meus irmãos, é aquele irmão de Jesus que não cria em Jesus até Jesus ressuscitar. Então, talvez aqui, Tiago, ele está escrevendo para mim e para você, e talvez existiam alguns ferrões na consciência de Tiago. Tem coisas que eu ainda preciso me retratar, melhorar. Porque, imagina, Tiago é aquele que provavelmente estava no bolo. Não, esse é louco, está fora de si. Foi o que os irmãos dele falaram a respeito de Jesus. Então observa, Tiago ele tem essa consciência. E ele fala, todos nós, sem exceção de nenhum. Até aquela pessoa mais caladinha, aquela pessoa que você fala assim, nossa, você é tão caladinha, quase a gente não ouve a cor da sua voz. Mas um belo dia, num determinado momento, aquela caladinha faz coisas ou caladinho, né? Que nós ficamos surpreendidos, porque todos nós, meus irmãos, temos isso. Tiago, ele tem essa consciência que ele ainda, eu ainda, você ainda não chegamos no estado perfeito de glória. A nossa língua é falha, a nossa boca, ela muitas vezes nos condena. Então, existem variedades de pecados. Tiago aqui, ele está apontando para esse pecado universal. Todos nós aqui vamos pecar. Então, o falso testemunho, a blasfêmia, a mentira, conversa torpe, palavras vãs, chocarrices, maledicência, difamação, né, palavras maliciosas, aquelas piadinhas com segundas intenções, aquelas piadinhas de duplo sentido, isso tudo é mal diante de Deus, meus irmãos. Difamação, calúnia, perjuro. Então, observa, a gente peca de várias maneiras. E aí os mestres, pelo instrumento do trabalho serem a boca, eles incorrem em maior capacidade de tropeçar. Provérbios 10:19 diz assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios
é prudente. Eclesiastes 5:3 vai dizer assim, ó, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então observa, quanto mais se fala, maior a chance de pecar. E eu sou réu desse pecado, né? Eu falo. Tem dia que eu falo, meu Deus. E isso aqui, para mim, eu prego mais para mim aqui. Então eu erro muito, porque eu falo muito. E aí, por isso que Tiago vai dizer assim, ó, mas, se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Tiago, ele já disse para nós, vocês lembram que eu disse no começo, né? O capítulo 1, ele vai lançar todos os assuntos que ele vai discorrer com mais amplitude na carta. Tiago, ele vai dizer assim, que aquele que não controla a língua, a religião, é vã. Então, o termômetro da verdadeira religião é no linguajar, no procedimento, na conversa. Então, aqui, ele vai, mais uma vez, dizer, ó, aquele que não tropeça no falar, aquele que não erra, esse também é perfeito. Esse, além de perfeito, ele controlou a língua, ele controla todo o corpo. Mas se você não controla, você não é o perfeito varão. E é interessante, meus irmãos, que a ideia de perfeito no Novo Testamento é maturidade. Não perfeição no sentido que às vezes você pensa. Então, controlar a língua é sinal de maturidade cristã. Controle da língua é sinal que você tem crescido em estatura, graça, conhecimento e sabedoria no Senhor. E eu e você somos chamados para observar essas coisas. Porque a língua, ela vai demonstrar muitas coisas. E lembre-se, a ideia central da carta é apontar que a prática, ela evidencia o estado do coração. A prática, o que eu faço, o que eu falo, o que eu digo, o que eu vivo, ela vai mostrar se a minha fé é verdadeira ou se a minha fé é falsa. Se a minha fé é salvífica ou se a minha fé é só uma fé social, uma fé de eu estou no meio da igreja, faço parte da membresia local, mas você de fato não converteu. Então Tiago, ele quer alertar isso para mim e para você. A minha vida, as minhas obras e a minha língua, as minhas conversas, elas evidenciam o meu cristianismo, evidenciam a minha fé. E é interessante que Tiago aqui, ele usa um princípio do maior para o menor. Porque ele vai dizer assim, ó, se você domina a língua, que é uma dificuldade maior, você também é capaz de dominar todo o resto. Olha que interessante. Tiago aqui está explicando para mim e para você que a chave do domínio próprio é o quê? Controle da língua. No dia que eu e você desenvolvermos tal cristianismo, tal intimidade, receber esse poder de Deus tal, que a gente consegue dominar a língua, nós vamos ter domínio do corpo. Olha que maravilha. Então ele usa esse princípio. Se você dominar a língua, o resto é mole. E agora nos versos seguintes aqui, Tiago ele vai ilustrar para nós aqui o que ele está dizendo para compreender com mais facilidade esses efeitos da língua. Aí ele vai dizer no verso 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha a ideia aqui. Aí ele vai dizer, ó, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Então, Tiago aqui, ele usa duas imagens comuns para apontar a força que esse pequeno órgão, ele tem na minha vida e na sua. Então, os freios do cavalo e o leme do navio
mesmo que pequenos, eles têm esse poder de conduzir o cavalo, de conduzir o navio. E o freio do cavalo e o leme do navio em relação ao tamanho do objeto que dá direção é muito pequeno. Então, a imagem é a língua pequena, corpo grande. Se você domina a língua, você dirige o corpo inteiro. Do mesmo jeito que você põe o freio no cavalo, que é um animal extremamente forte, você domina, direciona o cavalo e também o navio. Então, a língua, meus irmãos, esse pequeno órgão, ela tem essa capacidade. E o que ele está apontando aqui, lembre-se, é para o controle. Porque aquele que está nas rédeas e aquele que está pilotando o leme do navio, o leme não, esqueci, a nau, ele que dá a direção. Então, Tiago, ele está querendo enfatizar para nós aqui que se você controla a língua, você dirige a direção da sua vida. O seu caminho é mais fácil de ser percorrido quando você tem nas rédeas a direção, o controle da língua. Tiago, meus irmãos, ele vai prosseguir, e aí ele amplia esse argumento dele aqui, e aí ele ilustra com a imagem do fogo, que era muito comum nos dias de Tiago, usar essa questão do cavalo, de navios e do fogo para se tratar da língua, da conversa. Então, existem muitos escritos antigos, ditados populares, ensinos corriqueiros e textos de muitos pensadores que vão trazer essas imagens aqui. Então, ele usa coisas corriqueiras do dia a dia dele. Aí ele vai no verso 5, ele diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Então, da mesma forma que os freios dos cavalos e o leme dos navios, mesmo sendo pequenos, eles direcionam esse animal que é forte e esse barco que é grande. A língua, esse pequeno órgão, ela é o quê? Se gaba de grandes realizações. E a ideia aqui é de forma negativa, né? O verbo aqui, esse se gabar aqui, traz a ideia de alguém que tem a fala arrogante, alguém soberbo, aquelas pessoas com excesso de confiança pelas realizações que eles tiveram. Você conhece gente assim? Foi assim porque eu não estava lá, porque quando eu ponho a mão, eu resolvo, eu sei tudo. Pessoas extremamente arrogantes. Provérbios 16, 27 diz assim, o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. E lembre-se, o alerta de Tiago é para o estado espiritual. Tiago aqui está querendo mostrar para nós que do mesmo jeito que as obras mostram o seu estado espiritual, a língua mostra o seu estado espiritual também. Então, fala arrogante, meus irmãos, traz à tona esse nosso verdadeiro estado espiritual. Pessoas arrogantes, pessoas soberbas, está com problema. Geralmente o seu estado espiritual é de morte e não de vida. Olha para você ver tanto que isso é sério, porque uma das características do anticristo, quando ele vier, esse é o modo do anticristo falar. Olha o que está escrito em Apocalipse 13:5, diz assim, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Essa é a fala do diabo. E talvez nós estamos reproduzindo a fala do diabo. E isso demonstra o nosso estado espiritual. E aqui Tiago ele vai ampliando os efeitos do mau uso da língua. Então, ela é capaz de dar direção e ela também é capaz de causar grande destruição.
Então talvez é por isso que as pessoas olham para esse texto aqui, com a imagem do fogo que destrói, e é isso que ele está querendo enfatizar mesmo, o mau uso da língua destrói. E aí às vezes as pessoas atribuem esse poder que a língua não tem, a gente vai explicando com mais atenção aqui. Então os freios, o leme e a fagulha são o quê? São pequenos em relação aos efeitos que causam. Observa, o freio do cavalo é pequeno, o leme do navio é pequeno, uma fagulha, uma faísca é uma coisa pequena, mas os efeitos são grandes. Dirige um cavalo, governa um animal extremamente grande, pesado, forte, um barco extremamente grande, e uma faísca põe fogo aonde? Em toda uma floresta, em toda uma mata. E aí no verso 6 aqui, ele estende o argumento apontando que a língua e o fogo são desproporcionais ao tamanho do estrago que faz. Então a imagem da fagulha, da faísca, é para mostrar que, olha o tamanho da faísca, olha o que causa a faísca. Isso aqui bota em fogo uma floresta, gente do Mato Grosso todo ano tem queimada. E às vezes a queimada ela é causada por uma bituca de cigarro. Às vezes a queimada ela é causada por alguém que bebeu uma Coca-Cola e jogou a latinha de alumínio no canto da estrada, o sol bateu, deu reflexo no mato seco. Então observa, ele está querendo mostrar isso para nós aqui. Olha o tamanho disso e olha o tamanho do estrago, olha o tamanho do efeito. E aí ele não usa mais a metáfora de comparação. Ele usou metáfora de comparação aqui, ó, no leme e no freio do cavalo. Agora ele usa a metáfora direto. Ele vai dizer, ó, a língua é fogo. A língua não parece um fogo, não. A língua é fogo. Aí olha o que o verso 6 vai dizer, ó. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago aqui, ele reafirma o ensino de Jesus. O que Jesus disse? Não é o que sai, ou não é o que entra que contamina o homem, é o que sai da boca. O que sai da sua boca é o que contamina o homem. Jesus ele vai dizer assim, ó, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. Então o que contamina o homem é o seu coração, porque lá tem homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia. Então o problema não está na língua em si, porque a língua só está apontando o que está no coração. E como a ideia central de Tiago é mostrar o estado espiritual, fé viva, verdadeira, salvífica, ou fé morta, inoperante, fé que não salva, a língua, a conversa, as palavras, o procedimento aponta o estado espiritual. Aqui tem alguém salvo, regenerado. Aqui tem alguém enganado. Por isso que se você andar comigo, eu andar com você, você vai perceber no nosso linguajar o nosso estado espiritual. Porque aqui, ó, ninguém fala palavrão. Mas vira e mexe, às vezes a gente está conversando lá fora, aí as conversas vão indo, né, tomando proporções, e alguém solta um palavrãozinho. Mesmo que... Então observa, isso aí, meus irmãos, é muito perigoso, porque Jesus ele vai dizer que o que eu falo evidencia o que já está no meu coração. Por isso que quando o marido fala, eu quero largar você, você não presta, a mulher fala, também não te aguento mais, você é um sem vergonha, um vagabundo, e isso. Aí depois vai lá, não era isso que eu queria dizer, não, me perdoa. Não, era isso mesmo que você queria dizer. É isso que está no seu coração, é isso que você pensa. Por isso que eu e você devemos reformar o nosso pensamento constantemente. Pensar biblicamente
aquela transformação de não conformar com o mundo, é viver para a glória de Deus, e aquilo que eu penso é aquilo que eu vou reproduzir. Não tem como, meus irmãos, a boca vai te pegar, a boca vai me pegar, ela vai evidenciar o estado do meu e do seu coração. O problema interno é do coração. Lembra, Tiago aqui, ele está apontando para mim e para você que o problema do homem, ele não é resolvido no dentista, ele é resolvido no cardiologista. E ele aponta aqui 5 características da língua. Olha o que ele vai dizer, ó, a língua é fogo, mundo de iniquidade, ela contamina todo o corpo, põe em fogo toda a existência humana, é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A ideia aqui é que a língua e o corpo é uma coisa só. E o homem está completamente contaminado. Então não é só a língua que é contaminada, é todo o corpo, é a completude do ser aqui, ele está querendo trazer. E aí ele termina assim, ela é posta mesmo em chamas pelo inferno, porque ou você é um porta-voz do céu, ou você é um porta-voz do inferno. E o diabo, ele é extremamente empenhado em fazer com que você tropece no falar. Por isso que às vezes existem palavras que é mais hábito meu e seu, xingamentos, que faz parte do meu dia a dia. Isso vem do inferno, meu irmão. Por isso que eu e você precisamos de nos transformar, despir do velho homem. O linguajar meu e seu deve ser diferente. O jeito de falar, ele é extremamente perigoso. Você pode influenciar pessoas. Então, esse poder que Tiago está mostrando na língua aqui, é esse poder de efeito causado na vida das pessoas por causa da mentira, por causa da blasfêmia, por causa do falso testemunho. Você conhece uma história trágica de alguém que usou a boca para alguém morrer. Eu vou dar um exemplo. O meu vizinho recebeu um telefonema, era um trote. O cara chegou assim e falou assim, fulano, corre aqui, porque o fulano, que era o genro dele, ele está batendo na sua filha aqui e ele vai matar ela. Ele era um senhor de idade. E a gente morava no pé do morro. E ele saiu correndo, desesperado. O cara vai, ele é pai. Ele chegou lá, estava tudo bem, era só um trote. Mas aquilo causou um impacto tão grande nele, ele já era um senhor, tinha problema cardíaco, ele morreu, deu um infarto. Lá na casa da filha. Então observa, é esse poder que a língua tem. Uma língua mentirosa, ela tem esse poder de arruinar a vida de alguém. Então não é no sentido de que o que você vai fazer vai determinar, não é isso. Isso é extremamente perigoso. Se você, por exemplo, lê a história, você vai ver que Martin Luther King, aquele que empenhou para acabar com o racismo nos Estados Unidos, ele usou o quê? As palavras, usou o discurso. E ele impactou a geração. Ele morreu por causa disso. Isso eu estou falando no aspecto positivo, né? Agora, no aspecto negativo, se você estudar, por exemplo, a história da Alemanha, Hitler, ele começou a doutrinar nas escolas. Ele começou a ensinar toda a sua ideologia de raça pura. Nós somos superiores. E ele foi, através dos discursos, minando o coração dos alemães, e eles acreditaram nisso. E a gente conhece o efeito disso tudo. Conhecemos ou não conhecemos? A gente conhece o efeito. Então, o mau uso da língua, meus irmãos, ela pode ter efeitos desastrosos. Por isso que ele fala assim, ó, ela é uma fagulha, é um trote. O que é um trote? É uma piada, né? Trote, vamos rir. Talvez essa pessoa que fez o trote, ela não pensou nisso, e talvez ela nem soube o que aconteceu. Esse é um trote. Mas o mau uso da língua, porque isso é mentira. Eu vou ler para vocês aqui um episódio que aconteceu na história, justamente por causa do mau uso da língua.
No final do século XIX, na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos, 4 repórteres aguardavam ansiosamente a chegada de um famoso político, um senador que haveria de visitar a cidade. Os repórteres posicionaram-se para receber o dito senador, o homem de projeção no país. Entre mentes, para a frustração deles, o senador não chegou e eles ficaram tão decepcionados e desiludidos que resolveram ir para o Oxford Hotel e começaram a beber. Durante toda aquela noite, beberam em excesso. Depois de embriagados, eles resolveram escrever uma matéria para o jornal que pudesse chamar a atenção da população. De forma contundente, escreveram um artigo cuja manchete era: a China anuncia a derrubada de suas multisseculares muralhas. A notícia chegou à China como uma bomba explosiva e provocou uma grande confusão. Os chineses reagiram furiosamente, abrigando um grande ódio pelos ocidentais. Os cristãos ocidentais que moravam na China passaram a ser perseguidos. Essa malfadada notícia provocou na China a sangrenta revolução dos boxers. Depois você pesquisa sobre isso. Em maio de 1900, essa revolução se alastrou, provocando grandes tragédias e perda de milhares de vidas. Foi preciso que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão se unissem para defender os ocidentais. 19 mil soldados aliados capturaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900, mas naquele mesmo dia, 250 ocidentais foram assassinados naquela cidade. Só um ano depois é que o Tratado de Paz foi assinado, contudo, os chineses expulsaram os estrangeiros na China. Esse fato medonho, provocado por uma mentira, foi o combustível para inflamar o nacionalismo chinês encarnado na Revolução Comunista de 1949. Vocês começaram a entender agora o que o Tiago está querendo dizer? Que a língua é fogo, uma pequena faísca, inflama e causa tamanha destruição? É isso que ele está dizendo. Tiago aqui, ele está querendo que você entenda que a língua, ela tem um poder de me contaminar, te contaminar, porque é a minha língua, a sua língua, e ela tem um poder de destruir os outros. Então, a língua me contamina e destrói os outros. João Calvino, ele vai dizer assim, ó, uma pequena porção de carne contém o mundo todo de iniquidade. Essa é a língua, meus irmãos. Esse pequeno órgão. No verso 7, Tiago vai dizer assim, ó, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. E tem sido domado pelo gênero humano. Então o que Tiago está dizendo aqui? O ponto dele aqui é assim, ó, olha só os homens. Olha a incoerência dos homens. Os homens, eles dominam sobre todos os animais. Animais de toda espécie. Animais perigosos, grandes, pequenos, eles dominam, domesticam. Eles conseguem dominar. Contudo, há um poder que esses mesmos homens não conseguem ter domínio. E aí ele coloca isso no verso seguinte. Aí ele vai dizer no verso 8, a língua. Olha, esses caras pegam um elefante, pegam um leão, animais extremamente perigosos, agressivos, e eles conseguem domar, conseguem domesticar, conseguem fazer com que eles obedeçam. Porém, esse mesmo homem, capaz de tamanha proeza, ele não tem condição de dominar. Aí ele começa no verso 8, a língua. Porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Meus irmãos, isso é sério. João Batista, quando ele chega e diz assim, ó, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É intencional. Raça de víboras. Tiago está dizendo que a língua, ela é veneno mortífero, veneno de uma serpente, veneno de uma víbora. João fala assim, ó, raça de víboras, vocês, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lembre-se comigo, no Éden existia um linguajar de perfeição. No Éden existia uma comunicação de perfeição. Era tudo belo. As palavras geravam vida, as palavras geravam prazer, as palavras geravam comunhão, as palavras geravam bênção na vida um do outro. Até que chegou Gênesis 3. Entrou quem? A serpente.
a víbora, venenosa, destilando com o seu linguajar, destilando com as suas palavras, seduzindo o homem. Então observa, alguém foi enganado, seduzido pelo linguajar da serpente, e aquelas palavras sedutoras seduziu e enganou o homem. Então, desde a queda, eu e você, nós reproduzimos a fala que traz morte, que traz destruição. Por isso que eu e você temos que fazer uma escolha. Nós somos proclamadores do reino dos céus ou proclamadores do reino de Satanás. Só existe dois tipos de comunicação. E Tiago vai dizer assim, ó, nenhum homem é capaz de domar. Por quê? Porque observe o poder da língua aqui. Essa língua tem poder de matar uma pessoa, matar a honra de uma pessoa, matar a reputação de uma pessoa. Quantas pessoas, filhos, que escutaram, você é um fracassado, você não vai ser ninguém, e a pessoa se apropriou daquilo como verdade absoluta e não prosperou, porque ela creu naquilo que era uma mentira. A palavra não tem poder, o problema é que a pessoa creu naquilo. Ah, eu sou mesmo um coitado. Ah, tudo que eu faço dá errado mesmo. Eu sou assim, minha mãe disse que eu não ia prosperar. Não, meu irmão. A sua vida está nas mãos de Cristo. É Cristo quem libera a palavra na sua vida. Ele que tem poder de te amaldiçoar, Ele é que tem poder de te abençoar. Não sou eu, não é ninguém. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque nós estamos comunicando o céu ou comunicando o inferno. Porque você conhece alguém que foi morto e ainda não foi enterrado, porque alguém proferiu palavras na vida dessa pessoa. E isso não é uma verdade. Você fez disso uma verdade. Você acreditou numa mentira. Você fez igual Adão e Eva. Você acreditou naquela mentira e aonde a gente está? É isso que Satanás faz. Por isso que eu e você tem que aprender a pensar biblicamente. A gente tem que pensar no que a gente fala, pensar no que a gente escuta, pensar em todos os aspectos, porque às vezes eu e você estamos acreditando numa mentira. E mentira bem contada, até talvez tem gente que tem mentira que até um mentiroso acredita, de tanto que a mentira é bem feita. Porque de tanto que ela é contada, as pessoas acreditam nela. Benjamin Franklin, ele disse assim, ó, que o animal mais terrível do mundo tem a toca atrás dos dentes. Porque é a língua, meu irmão. E Tiago agora, no final aqui, dos versos 9 ao verso 12 aqui, Tiago ele vai mostrar que essa língua que ninguém domina, ela é incoerente, ela é contraditória. Olha o que ele vai dizer. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Parei no parte A do verso 10. Tiago aqui ele está querendo mostrar a incoerência da língua. E ele está mostrando essa incoerência para combater esse meu e o seu cristianismo superficial. Ele quer combater essa falsa conversão, essa fé que não salva, essa fé que não transforma. Porque isso que é a temática do livro. Fé verdadeira, ela é evidenciada em obras. Fé verdadeira, ela é evidenciada no linguajar. E Tiago aqui está mostrando essa incoerência da língua. E amaldiçoar aqui, maldizer ou falar mal, isso aqui fica mais grave ainda, porque quando eu e você nós maldizemos ou amaldiçoamos as pessoas, e lembra, a maldição aqui não é palavras tão feias, não. Às vezes a gente, por exemplo, tem um linguajar, um ditado, não, espírito de porco. Olha, eu fiquei refletindo isso depois, né? Você já deve ter falado isso. Ou às vezes a gente profere palavras e equipara pessoas com coisas
que não é bom nem a gente falar. Isso é amaldiçoar, isso é maldizer. E isso é extremamente sério aqui, ele está querendo nos alertar. Porque o ponto de Tiago aqui, por isso que ele vai dizer assim, ó, no verso 9, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que Tiago está mostrando para mim e para você é que quando você amaldiçoa alguém, você não está amaldiçoando alguém, você está amaldiçoando o próprio Deus. Por isso que ela é inconstante, ela é incoerente, ela é contraditória. Porque a mesma boca, ela amaldiçoa Deus num dia, e a mesma boca, ela vem aqui na igreja e canta e louva e adora. Eu vou contar uma história que talvez aconteceu só na minha vida. Quantos de nós que somos casados? E aí a gente arruma para ir para a igreja. E às vezes a guerra da casa começa na preparação. E a gente não tem um discernimento espiritual que o diabo está ali. E aí o pé de guerra começa na arrumação, no tomar banho, no mais... É aquela dinâmica. E aí a gente vem, durante o percurso, trocando aquelas palavras mais bonitas, amaldiçoando um ao outro, gritando, brigando, apontando dentro da cara, dentro do carro. Aí a gente para o carro, na porta da igreja, respira fundo e desce. Graça e paz, meu irmão. E ora, e canta. A gente faz isso ou não faz? É isso que ele está querendo alertar. Olha a nossa incoerência. A mesma boca que amaldiçoa é a mesma boca que canta, a mesma boca que ora, a mesma boca que prega. Olha a incoerência desse negócio. Mas Tiago aqui, meus irmãos, na parte B do verso 10, e o verso 11, e o verso 12, ele vai começar mais uma vez. Lembra, Tiago é o pastor da igreja, Tiago é carinhoso, Tiago agora está sendo transformado. Ele mais uma vez, ele volta assim, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Tiago, meus irmãos, ele está querendo alertar a mim e você. Lembra, ele está querendo mostrar para mim e para você o nosso coração. Se a nossa fé é verdadeira, se as nossas obras e a nossa boca transmitem isso. Aí ele vai dizer, isso não é conveniente. Não convém que sejam assim, meus irmãos. O linguajar de vocês, o jeito que vocês conversam, o jeito que vocês dizem, as palavras que vocês usam, ela demonstra o seu coração, ela demonstra quem você crê, elas demonstram o Deus ao qual você serve. O seu linguajar demonstra se sua fé é verdadeira ou se sua fé é falsa. E Tiago aqui, lembra, a ideia é a mesma, ele mostra o aspecto objetivo. Que o aspecto objetivo é o quê? O que você fala. Porque dá para você mensurar. E junto com o aspecto subjetivo, porque naquilo que você fala está embutido o seu coração. Jesus disse isso, lembra? Ele é irmão de Jesus. Ele está escrevendo aqui, é o primeiro documento do Novo Testamento. Olha o que Jesus disse. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras revelam o nosso coração. Tiago está dizendo assim para nós, meus irmãos, não é para ser assim. Porque do mesmo jeito que não se colhe uva da figueira e não se colhe figo da videira, a boca transformada, ela não pode amaldiçoar, ela não pode falar o que não deve. Ele está querendo nos alertar, meus irmãos. Tiago está querendo que eu e você tenhamos a mesma experiência de Isaías.
Porque quando ele contempla a glória de Deus, o santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Diante de Deus, diante da santidade de Deus, ele vai dizer o quê? Pobre de mim, sou pecador, homem de lábios impuros. E aí o anjo toca com a tenaz que ele pega da brasa viva do altar. A imagem ali é mais profunda. O toque na língua é transformação do coração, porque o problema está no coração. Quando o anjo toca a língua de Isaías, ali houve transformação, coração transformado, vida transformada, conversão. E é isso que eu e você temos que ter. Eu e você, meus irmãos, precisamos entender isso. Entender a necessidade de nos achegar a Deus. Porque só depois disso, dessa conversão, dessa constatação de receber um coração transformado, eu e você podemos glorificar Deus com a nossa língua. Tiago diz, meus irmãos, não é assim. Eu tenho no meu gabinete ali alguns versículos escritos, porque eu tenho consciência da minha doença, do meu pecado. Eu quero dividir com vocês e quero ensinar vocês a fazer dessa oração como eu tenho feito. Anota, Salmo 39:1. Ore todo dia, decore, põe na geladeira, põe no carro, põe na porta do quarto. Salmo 39:1 diz assim, ó, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça na minha boca, e quando estiver na minha presença, o ímpio. Faça essa oração, meus irmãos. Salmo 141:3 diz assim, ó, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que você, meus irmãos, que nós possamos entender a seriedade do que sai da minha boca e da sua. Entender que isso demonstra o estado do nosso coração, o estado da nossa alma. A maturidade cristã, ela é evidenciada no linguajar. 10 anos de crente e o linguajar é o mesmo, chulo, baixo, está errado. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele vai dizer assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra, e eu usei aqui a tradução da século 21, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Esse é o nosso linguajar, meus irmãos. Na dúvida do que falar, lembre-se disso. O que eu vou falar destrói ou constrói? Se destrói, eu fico com a boca fechada. O que eu vou falar edifica? É necessário? Olha só, Paulo fala assim, ó, vê se é necessário, se for necessário, se edifica. A fim de que transmite graça, a fim de que você seja boca de Deus, porta-voz do céu, e não do inferno. Amém?